E a gente começa com um dado importante que muita gente não sabe ou não tem conhecimento. No Brasil, a pessoa com autismo tem vários direitos garantidos pela lei, seja na área da educação, da saúde ou até mesmo da assistência social. E para garantir, a gente precisa de informação, né? Hora do quadro Seu Direito. Para a gente falar sobre esse assunto, para a gente ter informação de qualidade aqui no estúdio, eu recebo a advogada Erivânia Medeiros. Bom dia, seja bem-vinda. Vamos falar sobre esse assunto, levar, né, essa informação para o pessoal que está em casa. E você, o que é que você quer saber sobre os principais direitos da pessoa com autismo? Esse é o assunto de hoje por aqui. Então participe enviando perguntas, trazendo algum relato para a gente, compartilhando alguma experiência. O WhatsApp já está aqui comigo, é o 991050400. E em tempo real, eu vou lendo as mensagens, tá aqui o celular. Então, se você puder mandar a mensagem, ao invés de mandar áudio ou tentar fazer uma ligação, digita aí um textinho e a gente vai lendo aqui em tempo real, tá certo? Para facilitar o entendimento, deixar tudo mais didático, né, doutora? Eu deixei aqui umas telinhas para a gente pontuar cada um desses principais direitos e levar essa orientação para quem está em casa. Vamos soltar a primeira telinha? Carteira de identificação. Que carteira é essa, doutora? Então, Bruna, bom dia mais uma vez, né? A carteira de identificação é conhecida como CIP-TEA, que é o CIP, que é a carteira de identificação, e TEA do transtorno do espectro autismo. Ela, inclusive, é uma lei que foi oriunda de uma batalha do apresentador da Globo, Marcos Mion, que tem um filho autista, e ele batalhou por isso e conseguiu essa carteira de identificação, que é para que as pessoas que têm o transtorno do espectro autismo, elas consigam essa identificação legal, porque não vale apenas dizer, ah, não, eu tenho espectro autismo. Não, eu sou autista. Você precisa comprovar para usar as vagas de pessoa com autismo, para ter a prioridade nos estabelecimentos, atendimentos prioritários, tudo isso você precisa dessa identificação. Então, o primeiro passo da pessoa, a família que tem alguma pessoa com espectro autismo, é ir em busca dessa carteira de identificação. Entendi. É um passo a passo fácil, simples, precisa de algum laudo, algo do tipo? Precisa. O principal documento, em regra, é o laudo mesmo, atestando que aquela pessoa ela tem o espectro autismo. E aí você se dirige aqui em João Pessoa, você vai na FUNAD. Lá eles recolhem a documentação necessária e fazem a carteirinha. É para ser emitida na hora ou em pouco tempo, não é para demorar não a emissão dessa carteira. Certinho. Vamos soltar aí mais uma tela. Hoje a gente está falando aqui no quadro Seu Direito sobre os principais direitos da pessoa com autismo. A gente está trazendo aí o direito à saúde, que abrange várias perspectivas, né, doutora? Por exemplo, o que é que a gente pode citar? A gente pode citar a questão de atendimento prioritário também nos estabelecimentos públicos e privados. Em questão de saúde, qualquer hospital tem, a pessoa com autismo tem esse atendimento prioritário. Além disso, tem a questão do medicamento também, medicamento gratuito e toda a cobertura de todo o tratamento. Se o médico da pessoa disser que aquela determinada pessoa precisa de 50 sessões de fonoaudiologia, o plano de saúde ou o SUS ele tem que fornecer, é obrigado a fornecer essas 50 sessões. Não pode limitar essa questão de saúde, até porque é saúde, né? É um direito básico, é um direito constitucional e a gente precisa prezar por ele. Com certeza. Aproveitando que a gente está nesse tópico de saúde, o Caio trouxe aqui uma pergunta interessante, dizendo assim, gostaria de saber se a criança com autismo é obrigada a esperar a carência de 180 dias do plano de saúde. Vai depender aí do plano? Existe uma regra com relação a isso, doutora? Não, com relação à carência, realmente elas precisam ser respeitadas. Certo. Mas uma vez a carência tendo se esgotado, né, o período de carência tendo passado, aquela criança ou qualquer pessoa tem o direito, é garantido por lei, de ter toda a assistência médica, equipe multiprofissional e tudo mais. Se por acaso, porque existe esse costume de os planos de saúde, às vezes, limitar ou dificultar o acesso
tanto o plano de saúde quanto o SUS, aí ingressa, procura um advogado especialista, procura um advogado de confiança e ingressa na justiça, que a justiça geralmente dá uma liminar rapidinho para que isso seja resolvido. Mas precisa respeitar a carência. Muito bem. Pergunta, né? Respondida aí para o Caio. Vamos soltar mais uma telinha. Principais direitos da pessoa com autismo. Falando agora sobre atendimento prioritário. A doutora já trouxe aqui algumas perspectivas para a gente. Não vale somente para a saúde, mas qualquer atendimento, doutora? Qualquer atendimento. Aquelas filas que a gente está no supermercado. A gente hoje em dia vê lá a identificaçãozinha de pessoa com autismo. Sim. Ali é atendimento prioritário também. Em todos os ambientes, público ou privado, as pessoas com autismo, eles têm esse atendimento prioritário. Muito bem. Porque eles são equiparados a pessoas com deficiência, né? Isso. Aí, tudo isso facilita também. Entendi. Vamos soltar aí mais uma tela, né? A próxima indicação pra gente. Vamos falar sobre educação, também direito, né, da pessoa com autismo, mas com várias nuances também nessa questão, né, doutora? Exato. Esse tema é bem... Essa parte é bem peculiar. Porque o que é que acontece? Às vezes, a escola ela não se sente adaptada a receber aquela criança. Só que aquela escola, determinada escola, ela é mais perto do convívio familiar. A criança que tem ou o adulto, né, seja quem for, que tem o autismo, ele precisa realmente de ter acesso à educação, ele precisa de ter acesso a uma educação de qualidade, multidisciplinar, que exista cuidadores para ele, e tudo isso deve ser fornecido. Tá. E um adendo. As pessoas que colocam seus filhos em escolas particulares, as escolas elas não podem cobrar mais pela existência de um cuidador para aquela criança, certo? Esse valor não pode ser cobrado a mais, que também é uma prática comum, às vezes, de algumas redes, e não tá certo, né? Então, se você se sente lesado com relação a isso, busca a justiça. Aí, o que é que acontece também, que é importante falar? A questão da negativa. Se existe uma escola pública ou privada que nega o acesso daquela pessoa com autismo à educação, essa escola ela é multada, certo? Nossa. Existe uma previsão de multa legal e de 3 a 20 salários mínimos. Então, assim, você que está passando por essa situação, que a gente sabe que é comum, tanto no público quanto no privado, busque seus direitos. Pois é, eu tô vendo exatamente o relato de uma telespectadora agora, a Jéssica, de Taperoá. Jéssica, li seu relato, viu, aqui em tempo real. Ela dizendo que tem um filho autista e ano passado ele não estudou, porque a escola onde ela gostaria de matricular o filho não contrata cuidador. Esse ano, de novo, o filho dela está fora da escola, né? Ele tem todos os laudos de cuidador e ela falou que é muito triste, né? Porque o próprio filho pergunta por que ele não estuda. E aí, nesse caso, como recorrer, assim, já que existe essa punição, essa multa, o que é que ela pode fazer enquanto mãe dessa criança? Buscar os seus direitos, primeiramente perante a Secretaria de Educação do município, questionar, e se realmente não for resolvido aquilo ali, buscar o seu direito na justiça mesmo. Infelizmente, às vezes a gente precisa se assegurar, a justiça tá aí para isso, né? Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você percebeu, você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, percebeu que é um assunto bem extenso, né, doutora? Até porque são muitos direitos, muitas nuances, são pessoas diferentes também, então a gente precisa trazer essa informação para você. No próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto, para que você possa captar aí todas as nossas mensagens. E aí eu volto daqui a pouquinho, viu, doutora? Tá certo, Vai participando aí através do WhatsApp ou